a paz do Senhor. Amém? Amém. Peço para os irmãos que eu estou tremendo dos pés e cabeça. Cheguei aqui, eu falei com a Lorena, não, eu sou acostumada, mas a cada dia que a gente é convidado para trazer a palavra do Senhor, é uma responsabilidade muito grande. E da mesma forma que a palavra do Senhor corta, e ela corta aqui primeiro. Primeiro é para mim, depois é para vocês. E desde que a Larissa me fez o convite, a palavra do Senhor ardeu no meu coração, foi: Deus acalma a tempestade. Gostaria de dizer para você nesta noite, que é para você dizer para esse irmão lindo que está do teu lado, que Deus hoje acalma a tempestade. Porque há momentos na vida da gente, como nosso irmão aqui falou, que quantas pessoas que queriam estar aqui hoje, mas está em cima de uma cama, está dentro de casa, deprimido, angustiado, sem força de sair da cama, até mesmo para se alimentar. Mas a própria Senhor que separou esse dia chamado hoje, para que eu e você estivesse aqui na igreja para agradecer ao Senhor. Eu não sei qual é o deserto que você está atravessando. Eu não sei qual é o processo que eu e você está atravessando. Mas uma coisa eu quero te dizer, que quando Jesus está dentro do barco, nada te acontece. O problema é quando estamos fora do barco. Mas quando estamos dentro do barco, a gente não se afoga, o barco não vai a pique, você não vai morrer, porque Jesus está dentro do teu barco. E se Ele está dentro do teu barco, algo vai acontecer. E se Jesus está contigo nesta tempestade, eu quero te dizer nesta noite, que da mesma forma que você entrou aqui hoje, você não vai sair. Da mesma forma que você saiu da tua casa, eu não sei como foi o teu dia, se o teu dia foi atribulado, se o teu dia foi cansado, se o teu dia foi de lágrima, mas uma palavra profética da parte do Senhor eu quero deixar para aquele irmão que se encontra aqui nesta noite. A alegria do Senhor é a nossa força. E a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela veio amanhecer. É verdade, Se pai. você passou a noite chorando, creio que hoje de manhã você já acordou com um sorriso estampado no seu rosto, porque quem te prometeu é Jesus, quem te prometeu não foi o pastor, quem te prometeu não foi a pastora, não foi a Larissa, não foi o Alexandre, nem a missionária Letícia, mas quem te prometeu foi o Senhor. E se Ele te prometeu algo, não importa o tempo que passou, ou se está demorando, se tem 1 ano, 2 anos, tenha certeza, o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Eu creio. A palavra do Senhor está lá no livro de Mateus 8. Oito, 23. Amém? E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que tens, homens, de pouca fé? Então, levantando-se, repreendendo os ventos e o mar, e o seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Amém. Ali naquela tarde, naquele dia, se levantou uma grande tempestade. E os discípulos que estavam juntamente com Jesus, eles temeram aquela tempestade.
E eles gritam: Jesus, Jesus, socorre-me, porque estamos perecendo. E Jesus, tranquilamente, ele estava dormindo e deitado sobre uma almofada. Na sexta-feira passada, eu estive trazendo esta palavra ali na Estrada da Saudade, na igreja do pastor Adilson Moura. E Deus trouxe no meu coração para falar de tempestade, mas tempestade essa que eu e você passamos um dia. Ao decorrer, quando eu me casei, eu sempre tive um grande sonho de ser mãe. E eu sempre falava para minha mãe que eu queria ser mãe, tipo a Larissa da vida, né? Que mãe exemplar, Larissa. E aí a minha mãe começou a me ajudar em oração. E aí, irmãos, passou bastante tempo e eu não consegui engravidar. E aí um dia o meu pastor sentiu no coração de estar orando e ungindo o meu ventre. E passou-se pouco tempo eu fiquei grávida. Foi ali uma gravidez tranquila, aparentemente. Até os 9 meses de gestação. Mas quando chegou o dia daquela criança nascer, eu dei entrada ali naquele hospital Santa Teresa, com tudo planejado. Roupinha, quarto, berço, carrinho. Tudo que você, mãe e pai, sabe que nós fizemos no percorrer de uma gestação. E ali a minha mãe me deixa naquele hospital e vem para casa juntamente com meu esposo. E chega ela toda sorridente na hora da visita, achando que já ia ter alguma notícia e nada. E ela falava: filha, tu não está sentindo nada? Eu não estou sentindo nada, amor. Ela: mas é assim mesmo, tem alguém que ganha rápido, outros demoram. E termina a visita, minha mãe e meu esposo vão para casa. Deu 4 horas da tarde, deu 5 horas, deu 18 horas, 19, 20. Quando foi 2 horas da manhã, a minha bolsa tinha rompido 8 horas da manhã. Mas quando foi 2 horas da madrugada, quando o médico chegou e colocou o aparelho sobre a minha barriga, o coração do neném já estava praticamente quase parando. E sai eles naquela correria, comigo em cima de uma maca, e um falava para o outro assim: vamos correr que a chapa está quente. Só que hoje, irmãos, eu trouxe semana passada, hoje a Larissa foi ter o Pietro, a minha irmã pôde estar por perto. Hoje uma filha nossa vai para a maternidade, uma nora. Quando a minha nora foi ganhar meu neto, o meu filho ficou com ela lá em cima, mas eu fiquei embaixo. Hoje é diferente, mas na época que eu passei por essa tempestade, a minha mãe não pode estar comigo. E ali deu 2h30 da manhã, nada acontecia. Estacava soro para dar dor na minha veia, e era a mesma coisa que nada. Aí eles vieram, trouxe um aparelho de ultrassom para aquele lugar, porque eu já não tinha mais força. Quando eles olharam, o neném estava sentado. Mas nada mais se podia fazer, pastor. Quando aquele médico que fez o meu parto, ele tinha 1,85 m. Ele sentou sobre a minha costela para tentar que o neném descesse, que a minha barriga estava muito em pé, não tinha riado. E nada acontecia, as enfermeiras nervosas, eu já desmaiando assim, estranha, com falta de ar, quando ele simplesmente, irmãos, enfiou uma luva sobre a mão, enfiou dentro de mim e virou aquela criança. E aquele neném nasceu. 9 horas de vida que ele teve. Ele teve 3 paradas
eu vi que quando ele nasceu, a pediatra veio, fez aquela massagem, já enfiando um tubo por dentro da boquinha dele, e eu olhando de lado, porque eu não aguentava levantar. E aí, teve aquela preparação toda, o terno, o ponto, tudo, me levaram para o quarto. E ali, quando foi mais ou menos 5 horas da manhã, a pediatra veio até mim e falou: mãezinha, eu preciso falar com você. Eu sentei na cama, mas já chorando, porque pelo que eu tinha visto, ela falou: olha, a situação do teu bebê é muito complicada. Ele passou muito da hora de nascer, ele bebeu água do parto, foi um parto muito difícil, ele teve 3 paradas cardíacas, e eu vou te falar a verdade. Se você tem alguma crença, ora ao Senhor, mas ora que o Senhor faça o que tem que ser feito. Porque pelo tempo de profissional que eu sou pediatra, eu não te dou certeza se esse neném, quando nascer, vai ser um neném soldado. E vamos até lá ver o seu filho. Ali eu saí da cama, fui até aquele local, ela juntamente comigo. E ali ele tinha aparelho para tudo enquanto é parte. Tinha 2 aparelhinhos no peito, na sola do pé no soro. Estava entubado, mas assim lutando para viver. Voltei eu para o quarto. Foi eu sair da UTI, ele veio a hora. E eu quero dizer para você nesta noite que não pensa você, Lorena, que nem no momento da tua adversidade o inimigo ele não te poupa. Ali tudo que eu pedia era que a minha mãe estivesse do meu lado. E ainda era 6 horas da manhã. Só que hoje tem o WhatsApp, eu mando para minha irmã, mando para a Larissa, para a Lorena, para a Lívia, Lara. Hoje, naquela época, nem telefone eu tinha. Tinha que esperar até a hora da visita. E chega uma enfermeira naquele lugar, usada pelo diabo. Eu sempre falo lá na igreja, pastor, que muitas pessoas têm mania de nos olhar pela aparência. Aquela enfermeira totalmente usada pelo diabo, ela olha para mim e ela fala assim: olha, o teu filho morreu. Tu tem roupa para sepultar ou vai ser sepultado pelado? Aí eu esqueci que aquelas camas de hospital é alta. Eu esqueci que eu tive um parto totalmente complicado. Eu esqueci dos cuidados que tinha que ser tomado. Em vez de eu descer aquela cama na escadinha, eu pulei. 2 pontos se rompeu, os outros que sobrou inflamou. E ali eu puxei aquela bolsa de roupa e eu entreguei para aquela enfermeira a roupinha que o Mateus ia ser apresentado ao Senhor. Aí, primeiro ela me perguntou se ele tinha roupa. Quando eu entrego aquela roupinha branquinha, com uma manta, tudo que a minha mãe tinha comprado, ela olha e fala: poxa, mas tu vai enterrar teu filho com uma roupa tão bonita. Eu olhei para ela e falei assim: minha filha, até agora tu me perguntou se tinha. Agora tu quer questionar? E depois eu fui, quando a minha mãe chegou, eu falei assim: vai lá e olha se ela colocou. Aí tu imaginar o olho de um pai que chegou na hora da visita, de uma avó, primeiro neto, primeiro sobrinho. A minha mãe, ela tinha um gingado, um jeito dela, quando ela estava alegre, me acompanha. Minha mãe entra
dentro daquele quarto, mas ninguém teve coragem de dar notícia para ela na entrada daquele dia. A mãe entra com aquele gingado dela toda, com 3 rosas, para mim, daquele jeito. Ô filha, e aí? Aonde que está o nosso menino? Eu, aparentemente, eu não tive coragem de falar. Eu falei, mãe, a senhora vai até ali na recepção e a moça lá vai te falar, mas não nada. Peito empedrado, sem o neném para dar de mamar. E a situação que eu vivi dentro daquele lugar, eu não desejo para ninguém, porque não é fácil. Me jogaram dentro de um quarto, com todas as mãezinhas que teve por ali, estava com o seu filho. O meu era o único que tinha morrido. E naquele mesmo quarto que eles me colocaram, ali tinha uma mãe, que ela só poderia entrar dentro de casa se ela desse o filho para ser doado, porque o pai não aceitava a mãe solteira dentro da casa dele, um pai carrasco. Ela não tinha uma gota de leite, Larissa. Eu olhava para aquela mãe, eu olhava para a minha situação. Ela puxou uma cadeira como essa, eu chorando, e ela olhou para mim e falou assim: Elane, eu posso te pedir um favor? Só que eu nunca imaginaria que o que ela ia me pedir, que era para amamentar o filho dela. A diferença é que o dela era uma menina. Mas se você me der um não como resposta, eu vou te entender. Só que a situação que eu estava, a médica já tinha passado e falou que de repente ia ter que drenar, porque estava empedrando. Muito leite não estava dando invasão, ela tirando na bombinha. E eu peguei aquela neném e eu amamentei como se eu estivesse amamentando o meu Mateus. E ali meu esposo entra, bem depois da minha mãe, que eu não sei aonde ele estava nervoso, esconderam ele para mim não ver, mas calhou que eu consegui sair daquela cama. A minha mãe me ajudando a caminhar por aquele corredor, quando ele ia. Só que ele não conseguia me olhar. Quando eu ia para perto dele, ele só fazia assim, vermelho igual um tomate, e falava assim: amor, depois eu falo contigo. E a minha mãe falou assim: ó, fica aí que está acontecendo alguma coisa. E depois a gente ficamos sabendo. O César entrou dentro daquele hospital armado para matar o médico. E aí eu trago para você nesta noite: que tempestade tem te afrontado? Todo tipo de tempestade que tem te parado. Aí eu comecei a questionar com Deus: por quê? Tu tirou meu filho, eu ia cuidar, eu ia dar educação, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. Cheguei a falar para ele: quantas mães por aí colocam filho no mundo para maltratar, colocam filho no mundo para sofrer, e tu tira o meu. Mas aí eu vim para casa, minha mãe, ela assinou um termo de responsabilidade. Não tinha nem 9 horas que eu tinha tido um bebê, e ali ela teve que assinar 3 folhas. Quando aquele médico aparece e fala: mas a senhora não pode fazer isso. Tem muito pouco tempo que ela deu à luz, ela melhor do que isso aqui, em casa ela vai ser cuidada. Minha mãe me trouxe para casa, cuidou de mim. Depois daquilo eu fui ao médico fazer a revisão, fazer o que tinha que ser feito. E aquele médico olhou para mim, a minha mãe: mas o problema é ela, o problema foi ela. Ele: não, o problema não é
ali eu voltei para casa. Aí, pastor, às vezes eu olho o pastor da Larissa, na casa da Larissa. Eu fico feliz por ser um pastor jovem, alegre. Aonde ele está rindo, ele está dançando, ele está pulando. E eu não sei os irmãos, mas eu sempre almejei o meu pastor ir na minha casa. Mas a primeira vez que o meu pastor entrou dentro da minha casa foi para me consolar com a perda do meu filho. Quando ele entra lá dentro da minha casa, ele olha para mim, eu chorando, e ele falava assim: não fica assim, o Senhor vai te conceder outros filhos. O Senhor te emprestou por um período de gestação e levou para Ele. A gente não sabe. E a minha irmã está aqui de prova. Na época, todos os lugares que eu falava desse testemunho, eu não conseguia falar sem chorar. Hoje, eu trago para mim que isso foi um aprendizado que eu passei. E através dessa tempestade que eu passei, pastor, eu já fui em muitas casas de mãe que passou pelo mesmo processo, ficou no desespero. Tem até uma prima nossa, esposa do meu primo Zezeu, que aconteceu com ela, só que o dela foi gêmeos, faleceu os dois. E quando eu cheguei ali na casa dela, ela chorando, desesperada, e eu falava para ela: isso aconteceu comigo. Eu passei pela mesma coisa que você está passando. Eu sei bem a dor que você está sentindo. Mas o meu pastor, ele falou para mim que Deus não dá uma cruz para nós carregar sem a gente suportar ela. Se Ele te deu essa tempestade, se Ele te deu essa prova, é porque Ele vai passar contigo. E quando Jesus ele está dentro do teu barco, pode vir o que vier. Pode vir o desespero, pode vir o desemprego, pode alguém da tua família que você ama morrer, mas quando ele está dentro do teu barco, nada vai acontecer. Se ele está dentro do teu barco, irmãos, não se apavora. Porque se ele está contigo no barco, nessa situação que você está atravessando, lá na frente, você vai cantar o hino da vitória. Amém. Lá na frente você vai falar: olha, eu passei essa tempestade e Jesus estava dentro do meu barco, mas ele estava dormindo. Mas ele estando dormindo não quer dizer que ele não está contigo. Mesmo que ele estava dormindo naquele barco, não quer dizer que ele não estava junto com aqueles discípulos. Às vezes nós olhamos para nós que somos mães, pais aqui nesta noite. Quando um filho pede, vamos botar um celular, que é um aparelho caro. Mãe, eu estou precisando de um celular. Há momentos que você fica em silêncio, porque você não tem condições de dar. Mas aí na tua mente tu já está planejando. Eu vou fazer uma faxina amanhã, vou fazer outra quinta, vou fazer outra sábado. E ali tu vai juntando aqueles trocados. E quando vê, você conseguiu dar aquele celular para o teu filho. O silêncio hoje do Senhor, que às vezes a gente tem mania de orar. Os meus 3 filhos são desviados. Lázaro está desviado, Estevão está desviado, a Sabrina está desviada. Só que antigamente isso me fazia não ir para a igreja. Chamava: Lázaro, vamos hoje. Hoje, por exemplo, Larissa me fez um convite, tem o quê? Uns 15 dias. Os 15 dias que eu estou falando com ele. Olha, a mãe vai pregar lá na igreja da Larissa tal dia. Tem alguém aqui? Tem um dos 3 aqui? Não. Mas quem está aqui? Jesus. Amém. Ele é o principal. O principal da festa é Ele. Ele não está, mas aqui, ó, olha a quantidade de família que veio. Me dá força. A minha irmã, meus
sobrinho Kaique, minha sobrinha Ana, meu sobrinho Alexandre, meu sobrinho Luiz, minha sobrinha Larissa, Lorena, Lídia, meu amigo Rogério, e fora a igreja que está aqui, o nosso pastor, que ele não é pastor de vocês, ele é nosso também. Amém. A pastora também está aqui. Amém. E cada um que se encontra aqui nesta noite. Isso não foi o convite que fez você vir aqui. Não é porque a Larissa te chamou, não é porque o pastor Paulo te chamou porque você está aqui. Você está aqui, sabe por quê? Você foi impressionado pelo Espírito Santo. Ele tocou no teu coração o dia inteiro. Não foi por causa do pastor que você está aqui, nem por causa da pastora. O Espírito Santo, ele tocou durante o dia todo no teu coração para que você estivesse aqui hoje para receber aquilo que você precisa. E através da tua vida nesse lugar, eu creio que Jesus está indo lá na tua casa e está fazendo uma obra no meio da tua parentela. Ele está fazendo algo lá dentro da tua casa. Às vezes tem alguém aqui que tem um parente que está no tráfico. Às vezes tem alguém aqui que tem um marido que fica na porta de um bar. Às vezes tem alguém aqui que tem filho na prostituição. Às vezes tem alguém aqui que tem filho preso. Mas de maneira que você está aqui, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, Jesus está indo lá aonde o teu parente está. E o que eu quero te dizer nesta noite é que Jesus acalma a tua tempestade nesta noite. Eu quero agradecer essa rica oportunidade. Glória a Deus. Quero agradecer o pastor que confiou. E eu quero agradecer a cada um que está aqui nessa noite, minha família está aqui nessa noite, cada um que se dispôs a sair da sua casa cansado, quem trabalhou hoje, mas está aqui, não para agradar a irmã Elaine, mas porque Jesus, ele está nesse lugar. E as palmas glorificam o nome do